Muito boa tarde, bem-vindo à Revista Desportiva, edição de segunda-feira, dia 11 de julho. Neste programa vamos falar sobre futebol, já que o anunciámos, vamos falar sobre o futebol na Graça do Divor e o trabalho que é realizado neste clube. Para já, Joaquim Saloio, antes de nos apresentar o nosso convidado e começarmos esta nossa conversa, que destaques tens para a abertura do programa de hoje? Então, boa tarde. É verdade, eu não podia deixar passar em claro o grande jogo de futebol que eu tive a oportunidade de ver no último sábado, futebol feminino entre Portugal e a Suíça. Portugal e Suíça, onde Portugal esteve até ao intervalo a perder por 2-0. Na segunda parte conseguiu dar a volta por cima. Qualquer uma das equipas podia ter ganho o jogo, uma vez que os helvéticos mandaram uma bola, as helvéticas, no caso, mandaram uma bola ao ferro nos últimos minutos e Portugal também nos últimos segundos mandou uma bola ao ferro, portanto o empate aí ficou 2-2, um resultado que, na minha opinião, se pode ajustar, uma vez que a equipa helvética teve melhor na primeira parte, a equipa portuguesa teve melhor na segunda parte. E aqui lembrou-me agora de repente uma frase que um grande amigo meu, suíço, que vive aqui em Évora, diz: cuidado, que elas andem aí. É verdade, foi realmente, é preciso muito cuidado com esta seleção feminina. E tendo em conta também que em 2016, mais propriamente no dia 26/10, essa grande senhora do futebol feminino, Mónica Jorge, disse: cuidado connosco. E é verdade, isso vem-se a refletir. Então, aí se bateu um recorde. Ana Borges conseguiu igualar o recorde de Carla Couto. Quem foi Carla Couto? Uma senhora que jogou futebol no Boa Vista, com 145 internacionalizações. Só quem tem mais é masculino e chama-se Cristiano Ronaldo, com 189. Luís, é obra. Cuidado, que elas andem aí. Ora, e querer ganhar muitos troféus. Quem também já ganhou diversos troféus foi o grupo da Graça do Divor, Joaquim Saloio, porque podemos dizer, por exemplo, no Campeonato do Inatel, já são vários os campeonatos conquistados, ou não? É verdade, o Graça de Divor, que é um clube com 40 anos, mais propriamente no dia 25/6/82, Bento Varela, 57 anos, é o seu presidente. Eu quero fazer uma pergunta antes de começar a nossa conversa. Porquê a cor da camisola aos quadrados? Tarde, é uma cópia do Boa Vista, não? Boa tarde, Joaquim Saloio, boa tarde, Luís Matias, boa tarde ao auditório da Diana. Sim, foi definido mais ou menos com base nisto, porque todos os equipamentos que existiam na altura, na altura ainda eu não era presidente quando isso foi decidido, na altura ou era Benfica, ou era Sporting, ou era Porto, ou era Azul, e então nós optámos por uma coisa diferente. É o quanto eu me lembro dessa situação, e optámos por equipamento à Boa Vista. Fizemos, é claro, um símbolo nosso, um símbolo próprio, mas foi com base nisso. Pois Boa Vista, que já é velhinho, tem 119 anos. Há uma coisa que eu lhe quero perguntar, você disse optámos. Porquê optámos? Não fazia parte da direção na altura ainda, pois não? Não fazia parte da direção. Eu estou na direção do Grupo Desportivo da Graça do Divor desde 1984. Portanto, fui na altura como secretário da direção, segundo secretário da direção, mais tarde passei a vice-presidente e agora estou como presidente já há 27 anos. O clube da Graça, eu sei que há clubes na Graça, há pelo menos 2 que eu saiba. Qual é a ligação entre o Grupo Desportivo e, por exemplo, o Clube de Caça e Pesca? Ou o ciclismo? Agora estamos, pronto, vamos por pontos. Em relação ao Clube de Caça e Pesca, também já fiz parte da direção do Clube de Clube de Caçadores. Nós não temos pesca naquela associação. Também já fiz parte dos órgãos sociais, também já fui sócio fundador dessa associação. E a ligação que existe é uma ligação de amizade. Podemos esporadicamente, porque quando nós fazíamos, onde era a maior ligação que tínhamos, era nas festas da Graça de Divor, na altura em que ainda se podia fazer os tiros aos pratos, e aí a Associação de Caçadores participava sempre connosco. Com a lei aí por causa dos campos de tiro, que deixou de se poder fazer tiro em qualquer lado, né? Só campos homologados, essa parceria ficou um bocadinho mais restrita, portanto os caçadores têm lá a parte da caça e que vão gerindo a associação deles e a zona deles, e quando é preciso alguma coisa lá vamos falando, mas não temos assim uma parceria assim tão restrita como isso tudo neste momento. Estamos todos bem uns com os outros, como eu costumo dizer, todos somos poucos e muitos fazemos parte das mesmas coisas, porque aquilo é uma aldeia pequena, mas pronto,
basicamente, entre caçadores e futebol, a coisa está mais ou menos em banho-maria, não temos assim grande parceria. Não estão zangados. Nada, damos todos muito bem. Aliás, como eu disse, eu fui sócio fundador e fui parte dos órgãos sociais e sou caçador também. Deve ser mais porque o campo de futebol deixou de poder ser também o campo de tiro, não é? Exatamente. Aí tínhamos a estrita colaboração, sempre dos caçadores. É o ciclismo. Ciclismo agora é assim, o Grupo Desportivo da Graça de Ivouro até há 2 anos atrás, sensivelmente por causa a pandemia serviu aqui para nos dar uma outra visão da coisa na Graça de Ivouro. O Grupo Desportivo passou por uma reestruturação dos seus órgãos sociais e passou por uma coisa que neste momento que é muito importante e que está a dar muitos frutos à freguesia, que é nós agregamos todas as atividades no Grupo Desportivo, por secções. Neste momento, não é só já futebol. O futebol é coisa importante e continua a ser a maior atividade do grupo desportivo, mas neste momento temos a secção em que temos o ciclismo. Ainda este fim de semana tiveram-nos a representar no Grão Fundo de Bragança. Há 3 semanas atrás, ou um mês, estiveram no Grão Fundo de Senhora da Graça e em setembro vão para o Grão Fundo Alvarinho. Portanto, é uma atividade, não são muitos, são 7 ou 8, por aí, que vão a essas grandes competições, mas estão-nos a representar. É uma representação do grupo desportivo. Neste momento não há grupo desportivo futebol e não há ciclismo e não há outras modalidades. Neste momento está tudo agregado no grupo desportivo. Temos futebol, temos ciclismo, temos running, temos as senhoras que são as mais impulsionadoras disso, que andam a correr. Comprámos equipamentos, o ano passado compraram-se equipamentos para o ciclismo, para o running. Toda a gente tem um equipamento próprio com o símbolo do grupo desportivo. Temos a secção também temos a malha e temos as caminhadas. Também agregámos os caminheiros, que cada um andava a fazer coisas por seu lado. Neste momento está tudo agregado no grupo desportivo. E vamos ter outra coisa também, vamos ter uma equipa a disputar pádel neste momento. O que é muito. Falou-me aí no ciclismo, a Senhora da Graça, Bragança, Alvarinho, dos 3 vem ao diabo e escolha. Exatamente. Agora, a Senhora da Graça, por exemplo, foi há 15 dias, se não estou a erro, ou 3 semanas. 3 semanas, talvez. 3 semanas. Aquilo é para homens de barba rígida e de pernas fortes. Sim, aquilo pronto, não é muito bem a minha praia. Já subi aquilo e até de carro até me canso. Até de carro, quanto mais bicicleta. Tivemos, por exemplo, um elemento. Posso estar aqui a meter algum erro. Foi ao pódio, não é? Foi ao pódio e ontem tivemos outra vez. O mesmo elemento conseguiu ir na categoria dele ao pódio. Portanto, em terceiro lugar. Portanto, Sr. Presidente, obra. Sinto-se orgulhoso com isso, não? Claro. Claro, neste momento sinto-me orgulhoso e sei que aquilo que estamos no caminho certo. Aquilo que estamos a fazer está a dar frutos. Antes de desenvolvermos aqui também a parte do futebol, gostava de fazer uma pergunta ao Bento Varela sobre essa agregação das modalidades e das outras atividades no próprio grupo. Porque há alguns anos atrás assistiu-se precisamente ao contrário, aos movimentos contrários nos clubes existentes, com a extinção de muitas secções, cada um deles a focar-se só numa modalidade. Por exemplo, os exemplos em Évora, há esse exemplo, mas não só, dos clubes que tinham muitas secções e que acabaram por gerar a criação de muitos grupos à volta, autónomos. Aqui o que é que acha que faz com que haja essa congregação à volta do grupo desportivo da Graça do Ivouro e que vantagem é que isso traz a todos? Bom, para mim... Porque começou por dar o exemplo, a Covid mudou aqui a forma de ver as coisas, não é? Sim, porque nós estávamos... pronto, o futebol foi para já tivemos 2 anos parados. Mesmo antes pré-Covid nós tivemos uma situação no futebol em que, pronto, não conseguimos fazer equipa naquele ano, porque houve ali uma série de fatores que assim fizeram e, portanto, não conseguimos fazer futebol. E, entretanto, depois a partir daí surgiu mesmo essa hipótese de, na altura, a pessoa que andava com esse grupo de ciclistas veio falar comigo e foi aí que nós sentimos a necessidade de congregar esforços. Porque isto é benéfico para todos. Tanto é benéfico para nós que temos atividades, conseguimos, quando vamos fazer um plano de atividades, quando vamos concorrer a qualquer coisa, não temos só a dizer assim, olha, vamos só fazer futebol. Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo destas quinhas da Feira de São João. Nós somos, como não somos futebol federado, nós somos avaliados pelo número de atividades que fazemos, pelo número de atividades que realizamos. Porque enquanto o futebol federado é
basta o número de jogadores que têm inscritos para ter um lugar, uma posição, para ter direito a uma tasquinha. Nós não. Nós temos que concorrer baseado no número de atividades que fazemos e de acordo com as ponderações que são feitas no regulamento. E então, o que é que nós vimos aqui de mais-valia? O que nós vimos aqui de mais-valia é que, agregando essas atividades todas para o grupo desportivo, nós temos um leque mais variado e um maior número de atividades em nome do grupo desportivo que nos permite ter uma posição mais soberana em relação àquilo que nós queremos fazer. E essas pessoas que andavam cada um para seu lado sentiram aqui um porto de abrigo. Nós temos um nome. O Grupo Desportivo da Graça de Ivor tem um nome e é respeitado em muito lado. O Grupo Desportivo da Graça de Ivor, por via do futebol, é conhecido norte a sul do país, por via de termos andado nas fases nacionais e por aí. E aqui, nós temos aqui. E quando é preciso alguma coisa, está cá o Grupo Desportivo para dar abrigo a essas pessoas. É preciso um transporte, o Grupo Desportivo mete-se à frente, é preciso isto, é preciso aquilo. Há um problema com o atleta, ok, nós estamos cá para resolver. E é assim. Tentámos aqui conjugar o útil ao agradável. Para as modalidades é bom, mas para o grupo desportivo também é bom. E pronto, e basta ver que os elementos que estão à frente dessas modalidades, neste momento, estão todos na direção comigo. Estão todos nos órgãos sociais. Um é vice-presidente, o outro está no Conselho Fiscal, pronto, está tudo aqui a trabalhar para o mesmo. Está-me a querer dizer onde estão todos. Onde estamos todos. E quando decidimos todos. Sr. Presidente, falou há pouquinho para concorrer às tasquinhas. Ali da Feira de São João não é um clube federado, mas também tem que apresentar também declarações, não as dívidas, essas coisas todas, ou não? Tudo. Nós temos que apresentar tudo. Há 3 tipos de concurso. Há o concurso para o desporto, há o concurso para a cultura e área social, e há o concurso o desporto, cultura, e depois há social, recreativo e associações de estudantes e por aí. E nós concorremos sempre ao social e recreativo, porque não temos uma vertente cultural, nós somos o Grupo Desportivo Cultural da Graça de Ivor, mas a nossa cultura ainda tentamos e estamos a tentar puxar alguém que também desse meio da cultura para ali, para dentro do clube, para já ainda não com muita efetividade. Mas está quase. Mas está quase, já fizemos algumas coisas. E estamos então a concorrer à parte social e recreativa, que é o que nós fazemos, porque depois temos aquilo que depende das atividades que desenvolvemos no Conselho, na freguesia, por aí fora. E o futebol entra como se fosse uma parte recreativa, pronto, porque não é federado, não conta como federado. E já tive problemas algumas vezes por causa disso, mas neste momento está a dar fruto. Sr. Presidente, faça essas coisas todas. Sabemos que uma das fontes de receita é estas esquinas, das festas já iremos falar. Concorreram também aos fundos da Câmara. Tanto quanto sei, a Graça de Ivor calhou à volta de 5 mil euros, mais propriamente 4.774, até uma capicua. Isso chega para quê? Pronto, o que nos calhou da Câmara, pronto, nós nos últimos 6 ou 7 ou 8 anos recebemos aí da Câmara aí há 2 anos atrás qualquer coisa como 3 mil euros ou 3 mil e qualquer coisa euros, se não me falha aqui a memória. Agora este ano tínhamos 4 mil e qualquer coisa 774 euros atribuídos, e até aconteceu uma coisa um bocadinho caricata no sentido da palavra, que é assim: neste momento o terreno onde o grupo desportivo pratica a sua atividade principal, que é o futebol, é como se fosse um campo municipal. O campo não é nosso, o campo é da Câmara Municipal de Évora. E nós fomos classificados na atribuição desse subsídio como sendo um campo municipal que tem os mesmos benefícios que tem, por exemplo, quem está ali naquele antigo campo de Reibe, aquele sintético. Sim. Ou seja, aquilo obedecia a uma percentagem que é 20% para quem é campo municipal dessa verba, só recebemos em dinheiro 20% dessa verba. E quem não é campo municipal, para dar apoio às infraestruturas, acho que, salvo erro, 45%. Eu, quando recebi aquilo, é claro que, pronto, mexi logo, falei logo com a Câmara. Não ficou satisfeito, não é? Não fiquei satisfeito e falei logo com alguém, com a Câmara, com o parte do desporto, porque é assim, nós estamos num campo municipal, mas quem faz os investimentos todos daquele campo somos nós. A Câmara não tem lá nenhum contínuo, a Câmara não nos vai lá meter a cal, a Câmara não vai fazer nada, nós é que fazemos o investimento todo. E, infelizmente,
Felizmente acho que fui atendido, porque até agora não recebi nenhuma resposta que contrariasse a primeira opinião, e acho que foi estudada essa situação e que nós vamos ser avaliados como sendo um campo municipal, mas com gestão própria, de acordo com os outros que não são municipal. Portanto, nisso tenho que agradecer à Câmara, porque pronto, acho que felizmente percebeu a situação. Estamos a falar do campo. O campo da Graça de Ivor é pelado. Face à natalidade dos jovens, não é atrativo jogar para um pelado. Cada vez há menos jovens e jogar para um pelado. E nós temos o exemplo aqui em Évora, e eu vou dizer, do Sport Lisboa, que era uma grande potência do futebol de formação. Demorou muito tempo a pôr o sintético, que agora está lá e muito bom. E os jovens foram-se afastando. E hoje o Sport Lisboa, a nível de formação, é um clube que tem pouca gente. Há dois jogadores. Há um jogador, vai por exemplo à Torega, estamos só a dar como exemplo, vai à Graça de Ivor, olha para o campo e opta pela Torega e não opta pela Graça de Ivor. Acontece. Já aconteceu. Acontece, porque é assim, esta época... O lado não é atrativo para ninguém. Sim. Esta época, nós, quando partimos para... Estávamos há 2 anos parados e partimos para a aventura de tentar reerguer o clube, que, que não é fácil. Quando se está parado, quando se para, depois reerguer, perdeu-se os jogadores todos e reerguer não é nada fácil. E tivemos o caso, mas quando partimos para a época passada, nós tínhamos à partida 24 ou 25 jogadores logo. Eu digo, isto está a começar bem, nós vamos começar. Eu só lhe sei dizer que depois desses 24 ou 25, precisamente por esse é um dos fatores fundamentais, se transformaram em 14 ou 15. E depois já lá estava o preto no branco no Minatela, em como a Graça de Ivor ia participar. E depois andamos a primeira fase toda do campeonato a jogar com 11 jogadores e com 12 jogadores, o que é penoso para a Graça de Ivor, que está habituada a isso. Foi duro. E esse é um ponto fundamental. Porque é assim, já que estamos a falar de sintético, aquilo que a Graça de Ivor fez, há quem diga passado é passado, mas ninguém o pode escamotear. Aquilo que nós fizemos, aquilo onde nós andamos e a quantidade de campeonatos e a quantidade de troféus que conseguimos conquistar ao longo destes anos todos, bem merecíamos ter tido já um sintético. E eu até já estou no ponto que até já falei com algumas pessoas, nós até nos contentávamos só com um em segunda mão, por exemplo. Nós até nos contentávamos com isso. Mas tinha que haver. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas acabaram de me dizer agora que o Cano entrou pela primeira vez no Minatela. Ganhou a taça. E assim que ganhou a taça, parece, posso estar aqui a cometer algum erro, mas foi como contaram pessoas próximas. E Casa Branca também. Sim. Que tiveram logo a promessa, se levasse o campeonato para o município de Sozel, aquilo é Sozel, não é? Sim. Que teriam um sintético no próximo ano. Vejam só, uma equipa ganha um campeonato e tem direito a um sintético. Nós ganhámos 12 em 14 anos. 12. Então, e o Sr. Presidente, quando vai à Câmara, já tentou dar um segredinho a alguém por causa do sintético ou não? Quando eram cerimónias de entregas de faixas de campeão e dessas coisas, eu normalmente convidei sempre, e quase sempre tiveram presentes na TV o Sr. Presidente da Câmara, quer nos outros elencos, quer nestes. Eu convidei sempre os seus presidentes da Câmara e tiveram sempre presentes. O Câmara é deles? E uma das coisas que eu sempre frisei foi essa. Acho que isto se adequa à Graça de Ivor, porque é uma terra que está a 13 km de Évora, 14 km de Évora. É fácil de fazer ali alguma coisa, se calhar já não no meio tempo, agora não sei, não faço a mínima ideia, mas era fácil fazer ali alguma coisa porque está muito próximo. E uma das coisas foi que eu disse, nós podemos não ter os meios, mas ensina-nos como é que é. A Câmara tem gabinetes, tem técnicos, tem responsáveis, tem isso tudo, ajuda-nos. E nós logo vimos se conseguimos ou não. Isso foi sempre frisado com todos eles, no discurso de entregas de faixas. Mas até agora, zero. Até agora, zero. O Sr. Presidente falou-me em 14 campeonatos, ganhou 12 campeonatos. A Graça levava tudo batido, aí vamos falar aqui o futebol, levava tudo batido, o pior era quando chegavam às provas, às fases finais. Aí é como diz o outro, é que a porca torce o rabo. Aí as coisas complicavam-se um bocado, não era? Sim, mas isso foi no início. No início, porque depois, a partir ali de uma certa altura, nós começámos a bater de igual para igual. E a prova está em que chegámos 2 vezes à final nacional, 2 anos consecutivos. E só nós chegámos uma terceira vez, que foi logo a primeira, porque apanhámos uma equipa em Lisboa que era terrível, que chamava Sapintos e companhia. Os Biqueiras de Aço. Aí foi a nossa maior derrota de todas no Inatel, perdemos 7-1 na altura, mas não tínhamos hipótese nenhuma, que aquilo era
os homens até de olhos fechados jogavam à bola, não nos dava hipótese nenhuma. Mas no outro ano a seguir, nos outros 2 anos a seguir, foi 2013, 2014 e 2014, 2015, chegámos a 2 finais nacionais. Na primeira também não tivemos hipótese, porque era uma equipa de Aveiro que estava muito bem apetrechada com jogadores que tinham jogado até na primeira divisão, alguns deles, e nós ali não tivemos grandes hipóteses. Agora a de segunda, a do Gavião era nossa. A do Gavião era nossa. Houve ali qualquer coisa que falhou. Temos todos a assumir responsabilidades, mas aquela final do Gavião era nossa. Quem aos 15 minutos de jogo está a ganhar 2-0, não é para perder uma final. Sr. Presidente, ainda quero aqui, e que alguém me desculpe se eu não me lembrar dele, mas a Graça teve houve uma altura que foi beber aí em grandes jogadores. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Ivo, estou-me a lembrar, por exemplo, do Piteira, estou-me a lembrar, por exemplo, do Amendoeira, estou-me a lembrar, por exemplo, do Centralão, do Nuno, acho que é Nuno que ele se chama, desculpe se estou a esquecer de algum, mas isso também era uma equipa que já jogava quase de olhos fechados. Sim, sim. Está-se a esquecer de um dos mais importantes. Pronto, mas eu vou relembrá-lo. Pedro Silva. Exatamente. Pedro Silva, que era o marcador, e marcava golos até no céu. 304 golos oficiais ao serviço da Graça de Ivory. E posso anunciá-lo agora aqui em primeira mão que vai voltar este ano para a Graça de Ivory. E se calhar só não esteve lá porque o campeonato acabou naqueles 2 anos. Pois, tomou ali outra opção de vida, na altura tentou outra coisa, que foi ir para o Distrital, porque ele nunca tinha ido, e andou por lá e agora... Regressou à base. Pronto, estamos aqui já uma notícia em primeira mão. Esta também é importante. Há uma coisa que também ele quer dizer. Houve equipas, ou clubes, aí há 2, 3, 4 anos, preferiam jogar no Inatel e não jogarem no Distrital e na segunda divisão. Nunca passou pela cabeça a Graça jogar no Distrital e deixar o Inatel, uma vez que... as coisas também... Sim, naquela altura talvez até tivéssemos equipa para isso. O grande problema da Graça de Ivory é sempre a parte financeira. Porque disputar um distrital não é de forma nenhuma igual a disputar uma Inatel. A Inatel tem os custos relativamente mais baixos. Embora neste momento o Inatel esteja a aproximar cada vez mais do distrital por via daquele acordo que existe entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Fundação Inatel, porque agora também nós não éramos obrigados a ter testes médicos e agora também já temos que fazer, o que eu acho muito bom, que pode evitar grandes problemas, e cada vez estamos a aproximar mais disso. Pena é que, por vezes, os campeonatos, como foi o deste ano, deixou muito a desejar. Estamos a falar da organização, de arbitragens, outras 2 coisas, talvez, não? Não, de arbitragens eu normalmente não vou por aí, porque nós sabemos... Mas não vai porque não quer ou porque não tem razão de quê? É assim, como sabe, a Graça de Ivory foi campeão esses anos todos. E houve sempre aquele estigma que a Graça de Ivory era levado ao colo. Só não havia quem não queria, que nós tínhamos a melhor equipa de longe. A prova está em que nós, a nível nacional, ainda voltando à fase nacional, a nível nacional, Santarém é sempre das equipas que está lá na frente, ou é campeão nacional. Nós jogámos 4 vezes com equipas de Santarém. Com 4 equipas de Santarém só perdemos uma. E só perdemos na nossa casa por penaltis, foi com o Paço dos Negros. Agora, os outros 3 jogos ganhamos sempre. E fora. Mas também já ganharam uma final por penaltis. Sim, nós também já ganhamos finais por penaltis. Não se ganha o jogo, mas ganha-se a final. Pronto, os penaltis fazem parte. Também há aqui mais uma coisa também que eu lhe queria perguntar. Este ano as coisas não... Há outra coisa antes disso. Por exemplo, os concorrentes da Graça, estamos a falar, por exemplo, dos Barbos. Os Barbos têm um sintético, vão jogar a borba, ou extremou, se não estão a erro, ou fazem a alternância dos campos também. Não, eles jogam mesmo em Borba, no Municipal de Borba. Os Foros da Fonte Seca, por exemplo, também já têm um sintético, tem um sintético novozinho, muito bom, muito bom. Moral da história, a Graça de Ivory é o único clube que não tem o campo sintético, aí no Inatel, ou há mais algum? Não, Samanços também não tem. Os Devro são... Mas os Devro não têm, Os Devro não têm. Também, se calhar, se o CRE fosse jogar lá para a Graça, o CRE ter feito uns sintéticos aí nos clubes. Pois, se calhar isso seria também já tinham, né? A nossa oportunidade. Este ano, façam um balanço da época, uma vez que as coisas não correram bem, precisamente no último jogo. Sim, as coisas não correram bem no penúltimo jogo. Jogámos em casa com a equipa de Barbos, estávamos empatados a 26 pontos. Quem ganhasse era o campeão daquela taça de reconhecimento.
não era aquilo que nós desejávamos, mas também não foi isso que foi pedido ao treinador na altura. O que foi pedido ao treinador foi que me reerguesse a equipa e que trabalhássemos em conjunto para tentar reerguer o futebol na Graça de Divor. Mas a partir de um certo momento, a primeira fase foi desastrosa. Em 6 jogos nós tivemos 5 derrotas e um empate. Foi desastrosa, fizemos um ponto apenas e voltámos e fomos para a outra taça. Aliás, eu a partir da terceira derrota disse ao treinador: vamos esquecer isto. Isto não é para nós. Nós neste momento não temos equipa para lembrar com estas equipas que nós tanto conhecemos e que nós dávamos aos 13, aos 4 e aos 5 antigamente, mas agora não temos. E vamos preparar a equipa para a taça de reconhecimento, que essa é a nossa taça. E essa tem que ser nossa. E foi isso que nós preparámos, começámos muito bem. Fomos a Borba perder 3-2, foi a primeira derrota, mas sempre com tudo em aberto. Em casa tivemos manifesto de infelicidade, tivemos variedíssimas oportunidades, os homens foram uma vez à nossa baliza, marcaram um gol. Por um se ganha, por um se perde. Por um se ganha, por um se perde. O que é, muito rapidamente, o Luís já tem qualquer coisa engatilhada para fazer uma pergunta. O que é um presidente, como foi o seu caso, em 14 campeonatos ganhou 12. E agora, as coisas já não são assim tão bem como eram. Pensou uma vez deitar a toalha ao chão ou faz aquela frase que se diz atacar sempre, desistir nunca? É isso? Para mim foi muito complicado, como foi para todos. Depois de 2 anos de paragem não é fácil para ninguém. E eu confesso que quando foi no início da época começava a pensar assim, porque normalmente sou eu que tenho um elemento ou dois que me ajuda nesse aspecto. Pensei assim, já tenho que ir outra vez buscar os jogadores para os treinos. Tão sossegadinho que eu estava na minha casa e estava quieto. Mas depois a coisa começa a engrenar e a gente começa a andar. E depois começamos a ver resultados, mas começámos a ver que tínhamos pessoas, que tínhamos ali matéria, que há uma coisa para trabalhar. E então hoje estou todo ali qual como estava nessa altura. Quer dizer, o senhor não é um Graça dependente, mas é quase. Gosto muito do meu clube, mas pronto, há de chegar à altura, há uma altura em que nós temos que sair. Pois, mas essa altura é esta. Comigo passa-se o mesmo. Vamos ver. Sr. Presidente, já falámos aqui disto tudo. Foi um enorme prazer tê-lo aqui, mas já agora na bola daqui, sem nos dizer previsões para a próxima época e também gostávamos de saber alguns jogadores. Então, previsões para a próxima época é assim, também posso anunciar agora aqui em primeira mão que no sábado o treinador, que é o António Barbosa, é um treinador à Usinatel, que é um treinador sem curso, mas é um treinador que foi jogador de futebol e conhece o balneário. Conhece muito do futebol e foi a pessoa que eu apostei na época passada para me reerguer a equipa, como eu já tinha dito antes. E pronto, tínhamos falado no início da época, ele tinha dito que era só um ano para tentar reerguer a equipa, não queria mais futebol. Felizmente reunimos os dois no sábado passado e chegámos a um acordo e é ele que vai continuar a orientar a equipa da Graça de Divor. Neste momento, o que é que nós queremos neste momento? O que nós queremos neste momento é ficar com o plantel praticamente todo que tinha a época passada, porque visto depois deu bons frutos, que nós fizemos 2 ou 3 inscrições mesmo já na fase final, já a pensar na próxima época, de jogadores bastante válidos. Vamos ver se conseguimos contar com eles e tentar reforçar ao máximo o plantel. Tentamos reforçar. Para já o primeiro nome mais sonante é o Matador. É o Matador, o Pedro Silva, que vai regressar, mas também tem o irmão que é um rapaz que também não jogava, mas no ano passado ainda fez 6 golos. Ontem também tive a oportunidade de falar com o melhor marcador da época passada, que se chama Duarte Porto Alegre, que também me garantiu que fica na equipa. Já falei com mais um, Pedro Pontes. Portanto, em princípio, da malta que estava, dos jogadores que nós tínhamos, eu estou convencido que vou conseguir manter 80% do plantel. E depois é reforçar. Sr. Presidente, falou do o fim de semana, falou com os jogadores, acertou tudo, e agora no próximo fim de semana há que falar com os sócios, vai lá haver as festas da Graça de Divor. Ao ponto de talvez uma de fontes de riqueza, de riqueza, como que diz, de receita da Graça de Divor. Lembro também que as festas eram um sítio onde não se pagava nada e dava sempre lucro. Uhum. Como é que você fazia esse milagre? Bom, primeiro que tudo tenho que esclarecer aqui uma coisa. As festas da Graça de Divor não são do Grupo Desportivo da Graça de Divor. As festas da Graça de Divor são de 4 associações. Nós, como eu disse, nestas coisas nós não trabalhamos sozinhos e todos somos poucos, como volto a frisar novamente. A Comissão de Festas da Graça de Divor é o Grupo Desportivo, é o Lar dos Idosos,
é a Casa do Povo e é a Associação Juvenil. São estas 4 associações que fazem as festas da Graça de Ivory. Tem dado lucro. O que acontece normalmente esse dia das festas é que quando faz falta para alguma associação para beneficiar, para fazer qualquer melhoria, por exemplo, a nível de infraestruturas ou de outras coisas no género, a Comissão de Festas está para ceder esse dinheiro. Por vezes, o grupo desportivo também já precisou de dinheiro, sim senhora, também foi distribuído algum ao grupo desportivo. Mas é um bolo que está para 4 associações, não é só para o grupo desportivo. Nós fazemos outras coisas mais pequenas, como por exemplo uma caminhada, depois com um almoço. Normalmente em setembro fazemos sempre aquilo que nós chamamos a matança do porco, fazemos lá qualquer coisa assim do género. Coisas mais pequenas, mas as festas grandes da Graça de Ivory são das 4 associações, não são só nossas. Eu já por aqui passaram o presidente dos Canaviais, o presidente do CRE, falamos de dinheiro. Eu acho que vocês davam um belo ministro da Economia. Quer dizer, fazem muito com pouco, contrariamente aos outros que fazem pouco com muito. Sim, digamos que eu próprio sou de formação de gestão, sou licenciado em gestão de empresas e sempre gostei de ter as coisas controladas. Onde está é onde estão. Exatamente. E até hoje ainda não houve ninguém que viesse ao pé do grupo desportivo da Graça de Ivory dizer assim, veja lá que você deve-me isto ou deve-me aquilo, ou passou já um ano ou passou nada. Com Graça de Ivory isso nunca se passou, pelo menos comigo cá. E foi uma das coisas que eu tive cuidado logo quando assumi a presidência do clube, foi liquidar algumas coisas. Depois... nós é sempre assim, à vontade, mas não à vontadinha. QB, vamos tendo assim. Eu vou-lhe só dizer uma coisa. Quando nós fomos à Maia, tínhamos o subsídio, que é o nosso grande apoiante, é a Junta de Freguesia, nos dá um subsídio mediante a candidatura que nós fazemos ao movimento associativo. Nós fazemos uma candidatura em que submetemos o plano de atividades, em que submetemos toda a documentação, quase como se fosse para a Câmara, para os subsídios da Câmara, e na Junta de Freguesia temos a mesma coisa. E nessa altura já nos tinham sido atribuído todo o subsídio que nós tínhamos direito. E quando nós fomos ganhar 3-1 em Sentieiras, que vimos que íamos à final à Maia, na altura o Presidente da Junta estava comigo, que não é o senhor que lá está, não é o Sr. Isidro que lá está agora, na altura era um Deus, e ele era também o massagista do clube. E estávamos os dois em Sentieiras, em Santarém, e olhámos um para o outro, e agora? Como é que a gente vai à Maia? É claro que a Junta de Freguesia disponibilizou logo uma pequena verba para ajudar no autocarro. Nós não tínhamos, a Câmara tentámos solicitar, mas já não tivemos hipótese, porque aquilo era semanal. Para pedir transportes à Câmara normalmente tem sempre de ser com 2, 3, um mês de antecedência, e aquilo era semanal e a Junta de Freguesia ele reuniu logo e disponibilizou uma pequena verba, mas cada jogador na altura ainda teve que pagar, acho que foram 15 euros, para nós irmos à final da Maia. Porque está a ver, isto é um grupo que é assim, na Graça de Ivory. Eu acho que os grandes devem ter o exemplo, ou tomar o exemplo dos pequenos, que são pequenos talvez no tamanho, mas na sinceridade são maiores talvez do que muitos grandes. Bem, não é um exemplo de associativismo, de como é que funciona o associativismo, é isso mesmo, com a contribuição de todos para chegar a um determinado fim. Bem, nós estamos a chegar ao final do programa de hoje. Exatamente, o nosso tempo, como sabem, é limitado. Há muito, se calhar ainda havia aqui muita coisa para falar, agora o resto... Bem, há aqui um aspecto, neste aspecto, sobre as atividades futuras e sobre que o caso até dos jogadores pagarem para cumprirem esse desejo de continuar a disputar. Como é que acaba por convencer... Habitualmente diz-se no Distrital que há muita dificuldade em atrair jogadores e para os seus plantéis. Como é que consegue... Não sei se quer revelar o segredo da sua conversa para atrair jogadores para a Graça do Ivory, porque é um campeonato, participa em campeonatos diferentes, tem uma forma de atuar diferente, tem uma forma de estar em toda esta atividade desportiva diferente. Sim, porque quer queiramos, quer não, o Inatel no Distrital, já penso eu, que nunca passei por lá, mas tenho algum conhecimento disso, há uma coisa que é mais a sério. Os treinos são mais a sério, as inscrições são mais puxadas e também não tem a facilidade que nós temos no aspecto, que é o Inatel pode ser aquilo que for, mas a organização pode ser, pronto, para mim neste momento não tenho nada a apontar. Este campeonato, como eu disse, ficou assim um bocadinho aquém das expectativas, porque uma equipa que realizou um jogo em casa por mês não é equipa que se aguente com isso. Nós chegávamos a estar 2 semanas parados e 3 semanas parados.
porque agora para aqui, porque não sei quem, pronto. Mas isso vamos dar a desculpa que foi da pandemia e que isso vai ser tudo resolvido e que vamos ter um campeonato na próxima época mais condigno com aquilo que nós necessitamos. E depois ali temos uma facilidade que é, como nós conseguimos pedir, quando jogamos em casa, a equipa da casa é que escolhe a que dia é que quer jogar. Se queremos jogar ao sábado, se queremos jogar ao domingo. Logo, quando é estipulado o campeonato. Logo, quando é estipulado o primeiro calendário. A partir desse momento, só com o acordo das duas equipas. Portanto, isso é logo uma vantagem para nós tentarmos agregar mais jogadores, porque, olha, eu trabalho ao sábado, só posso jogar ao domingo. Olha, eu tanto posso jogar ao sábado ou ao domingo, e nós vamos jogando com isso. E depois, na Graça de Ivor até hoje, ainda há de ver, se calhar, o primeiro jogador que diga assim, olha, o presidente virou umas costas. Até hoje tem sido sempre, quando há um problema, nós falamos e tentamos resolver. Quando não há, até justiça ao perto, como se costuma dizer. Mas nós tentamos sempre suprimir as necessidades dos jogadores. Os jogadores, nenhum ganha dinheiro na Graça de Ivor. Nunca ninguém ganhou dinheiro. O que é que se pratica nessas coisas? Não é o caso agora. Mas, por exemplo, tivemos um jogador que vinha de Cabeção. É impensável a gente pensar que nós não ajudávamos alguma coisa, pelo menos para a gasolina. Isso é uma coisa que é impensável, não é? Toda a gente sabe que é assim. O rapaz também tinha gastos, tinha custos. Mas dizer assim, temos um jogador, que temos um compromisso com ele de pagar... Nada, na Graça de Ivor isso não se passa. E pronto, o que é que há ali? Depois dos treinos há sempre uma garrafinha de água, há sempre qualquer coisa, há sempre um pequeno bebretezito, um petisquezito. Depois dos jogos há aqueles lanches que é normal. E pronto, é o que é na Graça de Ivor. A Febrazinha, o self-service, cada um há só o seu e depois é o desporto. Aí são um bocadinho viciados que a gente é caça para eles. E pronto, é a nossa sanidade sempre. Também está cansados de jogar. Há jogadores que vão para lá e dizem assim, então, mas vocês, para decidirem determinada coisa, porque é que nos perguntam a opinião? Porque é que não decidem? Não, porque a minha maneira de gerir sempre foi assim. Porque é que eu estou a dizer assim, olha, vamos fazer e depois vou ter 2 ou 3 jogadores que vão estar contra e vamos falar entre todos. Falamos no balneário muitas vezes. Vamos falar e vamos dizer assim, olha, isto assim e assim, o que é que vocês pensam? Como é que fazemos? Qual é a melhor forma? Olha, esta equipa pediu-me para adiar o jogo X. O que é que vocês acham? Quem é que pode? Quem é que não pode? Vamos fazer assim, não temos jogadores, olha, não adiamos. Ou temos, olha, não fazem, portanto, decidimos em conjunto. Sempre foi assim. Pronto, Bento Varela, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que de hoje a um ano, mais coisa menos coisa, possamos estar aqui também à conversa e esteja otimista e que seja campeão, já agora. Pois, eu também espero. Também espero. A Graça de Ivor tem que voltar rapidamente àquilo que nos habituou. Agora, vamos ver como é que a gente consegue fazer no futuro. Muito obrigado pelo convite. E gostei de estar aqui. Pronto, espero que tenha sido. Quem sabe se não se arranja também para aí um campo novo, um piso novo para o campo existente. Já agora o Sr. Presidente esteja a ouvir, que o Sr. Presidente ouve aqui, a Graça de Ivor fica aqui a 13 km ou 14, é ali do lado direito, é ao pé de um depósito. Olha para o depósito, olha, aqui precisa de um sintético. Exatamente. E faça. Dava muito jeito. Dava jeito. Difícil, olha, fica bem. Estamos a terminar, Joaquim Salanotas, no tempo extra da revista desportiva. Exatamente, eu já que estou aqui embalado, vou-te fazer uma pergunta a ti. Isto ainda bem que é no fim, porque se for posto na rua, também vamos de férias, então não há problema. Foi feito um estudo esta semana, na semana passada, que em cada 4 adeptos, 3 não acompanham o seu clube frequentemente ou com alguma frequência. O que é que tu achas disto? O que é que eu acho disso? O que é que eu acho? Ou porquê é que isso acontece? Pois, sim. Isso há certamente muitos motivos, mas o futebol, se calhar, ao contrário do exemplo que aqui tivemos da Graça do Ivor, se calhar está a perder uma vertente recreativa muito importante para quem o acompanha, que é dar-lhe felicidade e momentos de lazer, de diversão quando lá vai. Se calhar está a tornar-se uma coisa demasiado séria para ser acompanhada, demasiada fonte de chatices, que é quando se perde fica-se muito zangado e só se gosta quando se ganha. Se calhar isso faz com que às vezes essa perda de lazer, porque há outras ofertas se calhar mais divertidas e que fazem menos mal ao coração noutros sítios, como ir se calhar ver um jogo da Graça do Ivor e juntar-se lá tudo no fim de uma grande festa, também, apesar de se querer ganhar o jogo, mas se calhar pode ser isso. Pronto, está a resposta dada. Bom, vamos então agora aqui para as notas, mesmas notas finais. Porque nós também temos mais adeptos do que propriamente apaixonados de futebol, do que espectadores de futebol. Que isso é... Já me ouviste dizer isso algumas vezes? Já ouvi, sim, senhor. E portanto, o adepto gosta do clube
Se for só para ver futebol, a coisa é diferente. Se estou a perceber que estás-me a querer dizer mais ou menos isto. Quem vai ao futebol é para ver o seu clube ganhar, não quer para o espetáculo. Ou não é À tanto partida, espetáculo. sim. É mais ou menos Sim, isso. aquilo que se conhece, sim. Está explicado. Ora bem, vamos então agora aqui para as notas finais. Vou falar do Luís Barreiros. O Luís Barreiros em tech-ball, acho que é assim que se diz, ganhou o primeiro lugar em quarteira. Portanto, é o jogador do Lusitano. Ficou em primeiro lugar nesta modalidade que está a ter cada vez mais praticantes. Também Paulo Torres. Ora, Paulo Torres é o novo Paulo Torres, que é de Évora, jogou no Sport de Lisboa. Cá está, porque eu disse há pouco, naquela altura, como o Sport de Lisboa fazia aqueles torneios de iniciados. Esteve Aurélio Pereira, veio cá, o senhor futebol veio cá, levou para o Sporting. Esteve há alguns anos no Sporting. Foi titular, foi campeão também em sub-20, se não estou em erro. É um grande jogador, foi um grande jogador de Évora e agora vai para treinador do Grupo Desportivo Ila. Isto é em Angola. Também já foi selecionador da Guiné. Vou falar também aqui de outro jogador. Vou falar também de outro jogador, mas não é de futebol. É um desporto individual de contacto, é Francisco Gabriel Massimino dos Santos, foi campeão nacional de kickbox em Matosinhos no passado dia 2 e dia 3, nesta concentração que se realizou lá em Matosinhos e que teve à volta de 1000 atletas, é obra. Era bem mais um fruto do mestre Vítor Bilro, viu o mestre Vítor Bilro, lá está, o homem sonha, a obra nasce e os frutos aparecem. Agora também vou-lhe falar também agora de paraquedismo. O paraquedismo foi a terceira Taça de Portugal de paraquedismo na vertente precisão e aterragem. Foi a primeira prova, realizou-se em Tancos e tiveram os seguintes saltos, 125 saltos, que foi 125 saltos, exatamente, concluindo isto em 5 mangas. Vamos à classificação. O primeiro, o Aeroclube de Évora, isto é coletivo. O segundo, os Falcões Negros do Exército Português. E o terceiro, Águias da Lesíria. No pódio individual, tivemos Paulo Lima dos Falcões, em primeiro lugar. O segundo, para Tiago Pereira, do Aeroclube de Évora. O terceiro, Bruno Batista, também do Aeroclube de Évora. Esta organização do Paraclube Os Boinas Verdes. Portanto, como vê, a nossa cidade tem de tudo e muito. Cada vez gosto mais de ser eborense, cada vez gosto mais de ser alentejano. E também gosto de ser português, porque no handball, no campeonato de sub-20, e isto ainda me dá mais alegria, porque é um sub-20, é o futuro, ganhamos ontem à Espanha por 35-26 e estamos no primeiro lugar, portanto, e o próximo adversário agora vai ser a Dinamarca. Portanto, estás a ver, Luís? Muitas coisas. Com efeitos sonoros e tudo. Com efeitos sonoros. E eles merecem, que eles fizeram um grande jogo. Pronto, e agora vou pôr ponto final. Vou desejar boas férias a vocês todos. Digo-lhe também... Pois, porque importante é o último programa da temporada. Exatamente. Vou, por exemplo, que agora vocês vão estar descansados, porque vão estar para aí quase 2 meses que não me vou aturar, com certeza, mas eu vou ter saudades de vocês. Um grande abraço, meus amigos, minhas amigas, e até à próxima. Mais uma vez, obrigado ao nosso convidado, Bento Varela, presidente do Grupo Desportivo da Graça do Divor, e o encontro consigo fica marcado para, claro, o regresso do futebol na revista desportiva, sendo que agora fazemos uma pausa. Pode ouvir e até rever os programas que realizamos na página de nfm.com, no serviço podcast e no serviço vídeo da DNFM. Tenha então a continuação de uma boa semana e, claro, um bom verão e boas férias, se for caso disso.